Vamos lá, igreja. Abra sua Bíblia comigo. No livro de Apocalipse. O capítulo é de número 22. E o verso é de número aleluias. Apocalipse 22. Quando você achava até o verso de número 16. Vou ser bem breve, bem sucinto. Até a hora não permite mais. Aleluias. Vamos lá. Tem alguém feliz aqui nessa noite? Tem alguém pensativo aqui esta noite? Vamos lá. Não seja arrebatado pelos seus pensamentos. Porque o pensamento ele te leva para um lugar e o Espírito te leva para outro. O pensamento só te leva a lugares que você conhece. Mas o Espírito leva a esferas que você ainda não conhece. Porque o pensamento é formado pelas suas experiências e pelas suas ideologias e sonhos. Mas o Espírito é onde Deus comunica. E no Espírito Deus pode te levar aos céus. E em lugares e terra que nós ainda não conhecemos. Então prefira sempre andar em espírito do que em pensamento. Amém? Diz assim o livro de Apocalipse, capítulo número 22, verso número 16. Quem achou dar um glória a Deus? É só para estremecer os ossos. Diz assim: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos entregar este testemunho em relação às igrejas. Eu sou a raiz e o prometido descendente de Davi, e a brilhante estrela da manhã. Pode colocar a Bíblia no teu assento. Faça a oração mais precisa. Digamos que você tem apenas 30 segundos para você fazer a sua última oração. O que você falaria para ele em 30 segundos? Te amo, Jesus. Te amo, te amo, te amo. Te amo, Jesus. 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 Fala conosco nessa noite, Pai. Fique à vontade para o Senhor destravar aquilo que está travado. Nos leve pelo teu rio, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Aleluia. Glória a Deus. A gente vê o último capítulo da Bíblia de 66 livros. Jesus ele se apresenta como a raiz de Jessé. Ele se apresenta como descendente de Davi. E a gente para observar quem foi Davi em meio a isso tudo. A Bíblia fala sobre um povo que ele chamava de menina dos seus olhos. A Bíblia fala sobre o amor que Jesus tinha para com Israel, que Deus tinha e tem para com Israel. E Deus ele resolve ser o rei deles. O Criador dos céus e da terra resolve ser o rei. Diz: eu serei expressamente o rei de vocês. Eu cuidarei de vocês. Enquanto eu for o rei de vocês, eu falarei diretamente com vocês. Enquanto eu for o rei de vocês, eu serei o profeta de vocês. Enquanto eu for o rei de vocês, eu virei, falarei com vocês, me apresentarei a vocês, e todo aquele que tiver sede terá acesso ao meu trono. E a Bíblia fala sobre o primeiro juiz chamado Moisés. Moisés ele foi o homem que ele recebeu a incumbência
de acordo com a necessidade de Israel, de acordo com a necessidade do povo que estava escravizado no Egito. Então Deus levanta ele sendo a resposta de Deus para aquela nação. Um homem que aos olhos humanos não tinha referências para poder ser um líder. Era um homem que não tinha uma boa fala, era um homem que ele era um homicida, mas Deus tinha preparado ele para aquele tempo. Existia um tempo de processo necessário, a qual Deus capacitou, a qual Deus colocou Moisés no deserto dele para ele passar. Sendo assim, passou-se o tempo, depois de Moisés, teve mais 14 juízes e o último foi Samuel. Samuel ele é levantado com muito amor, a mãe dele tem uma paixão por Deus e tem a paixão em ter um filho. Então ela fala: Deus, eu vou apresentar o meu filho como sacrifício no teu altar. Eu vou apresentar o meu filho para te servir durante todos os dias da vida dele. E agora Deus passa a falar com Samuel. Eli era o sacerdote, mas perdeu a comunhão. Eli era o sacerdote, mas perdeu a referência. Eli era o sacerdote, mas perdeu o lugar dele no secreto. Eli era o sacerdote, mas perdeu o lugar dele no Santo dos Santos. Agora Deus não precisava mais do Santo do Santo para falar. Ele falava diretamente com Samuel. E o povo olha e começa a ter a necessidade de um rei. Já tinha um tempo Deus sem falar. Deus fala: Samuel, eu não queria um rei para vocês. Eu queria continuar sendo rei de vocês. Você consegue entender? Tem pessoas que Deus está falando: eu gostaria de continuar sendo o rei da sua vida. Mas às vezes as pessoas falam: não, eu não estou satisfeito com o teu governo. Eu não estou satisfeito do jeito, da forma que o Senhor está fazendo, porque eu tenho vizinhos. Israel olhava para as nações vizinhas e dizia: parece que o governo de lá é melhor. Nós queremos um rei para nós. Então Deus fala: tá bom, como é o rei de lá? O rei ele tem essa estatura. O rei ele sabe falar. O rei ele sabe lutar. O rei ele tem um coração generoso. Então tá bom, eu conheço um homem generoso. Eu conheço um homem que sabe reinar. Tá bom, traz ele para ser o rei. E traz Saul. Saul começa a reinar e ele é um ótimo rei, mas quando passa assim, ele comete 3 erros muito complicados. E Deus fala bem assim: olha, a partir de hoje, Saul não será mais o rei de Israel. E Davi não tinha nem nascido ainda, e Deus falou: eu já escolhi o rei para Israel. Você consegue entender? Não é sobre acidente de vida, mas é sobre você abrir a porta do seu coração para entender o que Deus ele quer de você. Imagina na cosmovisão de Davi, alguém rejeitado, um bastardo, alguém que não assentava à mesa, alguém que fazia o trabalho dos rejeitados. E Deus já tinha escolhido ele antes dele nascer para ele ser o rei de Israel. Mas na ótica humana do vitimismo, ele fecharia todas as portas para Deus. Porque Deus não procurava um rei, Deus procurava um adorador. Antes de Davi ser rei, Davi adorava. Davi recebeu a unção de rei e continuou adorando. Qual é a prova disso? A Bíblia diz que o demônio manifestava na vida de Saul. E Davi era chamado porque ele carregava a unção, o adorador. Traga o adorador que expulsa os demônios. Você consegue entender? Você adora o quê? Você sempre vai ser conhecido por aquilo que você adora. Como te chamam? O funcionário da empresa tal? Como te chamam? Qual é a unção que você carrega? O homem que canta na igreja, a mulher que canta na igreja, o homem que é diácono da igreja. Qual é a tua reputação espiritual na cidade? Vamos lá. Deus ele escolheu Davi. Davi é levantado para ele poder ser o rei. Só que eu quero te falar um negócio. Antes de Deus usar Davi, Deus ele ungiu Davi. Primeiro Deus unge, depois ele usa. Porque unção fala sobre separação. Unção fala sobre processos. Unção fala sobre prensas, preguei no domingo. Unção fala sobre moinho. Unção fala sobre separação. Unção fala sobre capacitação. Unção fala sobre processos. E cada um foi ungido a uma coisa. Eu quero que você entenda, nós somos corpo. E o corpo tem uma função, nós somos membros de um corpo.
E cada um tem uma função. Cabe a mim, cabe a você, cabe a nós a saber qual foi o nível de unção que nós recebemos. A unção fala sobre habilitação. Você está habilitado para tal função no corpo. Você consegue entender? A função da mão. A função da mão é limpar o corpo. A função da mão é alimentar o corpo. A função da mão é fazer algumas coisas que os pés não conseguem. Que o joelho não consegue, que o fêmur não consegue. Ou seja, a mão foi habilitada para esse tipo de exercício, a mão foi habilitada para esse tipo de atividade de função. O problema é quando eu não sei usar aquilo que Deus me deu. O problema é quando eu não sei a utilidade da minha vida. O problema é quando eu não sei os processos. Porque quando fala de unção, diz: ei, primeiro você precisa saber a sua habilidade. Primeiro você precisa saber qual é o nível de poder que você receberá. Ele disse: não saia de Jerusalém até que recebais poder do alto. Jesus se preparou 30 anos para o ministério de 3. Ele podia, naquele exato momento, antes de ascender o céu, quando ele começou a subir, aquele grupo já estava reunido, ele podia muito bem só fazer assim, ó. E todos eles estariam cheios do Espírito. Mas ele fala sobre um processo. Ele fala sobre continuar após ele subir. E ele deixa uma promessa: estarei com vocês todos os dias. Mas não saia de Jerusalém até que recebais poder do alto. Aquele povo se reúne e começa a orar até o dia de Pentecostes. Até o dia que vem aquele vento impetuoso e habilita ele, a unção vem sobre eles. E agora eles recebem o poder para falar. Agora eles recebem o poder para se comunicar. Agora eles podem dar ordem. E aquele que estava aleijado levantar. Aquele que não enxergava enxergar. Eles começam a carregar algo que os homens, os líderes, os fariseus, os saduceus, os reis daquela época, os imperadores não carregavam. E eles ficavam surpreendidos por aquilo que aqueles homens faziam. A capacidade que aqueles homens receberam. Porque unção é capacitação. Unção é poder para fazer algo. Unção é estar ativo com uma identidade precisa, em uma função específica, fazendo com amor, habilidade e poder. Primeira coisa, Deus ele te unge para depois ele te usar. Você tem que entender que você tem um pai no meio da guerra. Você tem que entender que você tem um pai. No livro de 1 Samuel, capítulo 17, verso 58. Depois de Davi vencer Golias, Saul chega para ele e diz: você é filho de quem? Porque era um moleque. Ele fala: se esse moleque assim, imagina o pai dele. Imagina o pai que ensinou ele a lutar. Imagina o pai que o preparou. Mas não sabendo ele que quem ensinou essas coisas para ele foi o próprio pai dele, chamado Deus. Você tem que entender que você tem um pai. Por isso que Jesus ele ora, eu sempre falo isso: Pai nosso que estás no céu. A referência é do céu, a referência não é terrena. Está dizendo que um pai que te ensina todas as etapas precisa. Você não está sozinho na terra, você tem um pai cuidadoso. Porque toda vez que você vence uma vitória, você está expressando a glória do Pai, você está honrando o Pai, você está colocando o nome do Pai em evidência. Quem é o seu Pai? Você é filho de quem? Você acha que o mundo não pergunta? Você acha que o mundo não olha para você e diz: de quem essa mulher é filho? De quem esse homem é filho? Quem é o pai dessas pessoas? Jesus, ele foi morto por chamar Deus de Pai. Você consegue entender? Jesus, uma das coisas que matou Jesus foi ele dizer que ele era o próprio do Filho do Deus vivo. E nós hoje recebemos essa adoção, a qual clamamos papaizinho querido. Porque não era só sobre ter filhos. Antigamente o homem, ele era poligâmico, então ele tinha várias mulheres, ele tinha vários filhos. Mas o filho que era reconhecido era só aquele que o pai dava por adoção, dizia: não, esse é meu filho. Não importa se ele tinha o DNA, não importava se ele carregava o sangue, importava se o pai o reconhecia.
É por isso que Jesus, no dia que ele foi batizado, Deus gritou dos céus, dizendo: este é meu filho, a qual eu amo, este é o meu filho amado. A terra ouviu a declaração dos lábios de Deus. Você tem um pai, eu quero que você entenda isso, para que tudo que você faça, a glória vá diretamente para ele. Sabe por quê? O pai te dá forças para você vencer algumas batalhas, algumas guerras sozinho. Mesmo que não esteja ninguém lá no dia da batalha, o pai estará lá. Davi, quando ele chega no meio da batalha, ele chega no Vale de Socó, está Golias gritando lá, Golias dizendo: não tem ninguém, não tem nenhum filho do Deus vivo de Israel, não tem ninguém vivo, não tem ninguém, ninguém que atenda o Deus de Israel. O Deus de Israel não pode mandar ninguém para poder lutar comigo. Davi não estava sozinho. Davi, quando ouve aquilo, eu quero que você entenda isso aqui, ó. Deus ouviu a oração de Golias. Deus mandou, Golias pediu um homem que fosse par dele. Um homem tão forte quanto ele. Um homem de aproximadamente 3 metros de altura. Um homem de aproximadamente 450 quilos. Um homem com a estrutura. E Golias não estava só. Golias, ele tinha mais 4 irmãos com ele, gigantes também. É por isso que Davi pega 5 pedras no ribeiro. Porque Davi só não estava de olho no Golias. Davi estava com força para vencer os outros 4. Davi estava pronto para vencer os 5 gigantes que estavam diante da batalha. Você consegue entender e compreender? Às vezes nós se deparamos com o primeiro gigante. Davi estava de olho com tanta convicção que ele sabia que ia vencer, que ele estava pronto para pegar os próximos 4. Quando você entende a sua posição, quando você tem uma identidade, quando você conhece o seu pai. Davi olhou para Golias como uma mosca. Davi falou: quem é esse circunciso? Quem é esse louco? Quem é esse inseto que tenta ir contra o meu Deus, ir contra o meu povo? Davi, ele chega tomado pelo Espírito. Aí o irmão dele vai lá e fala bem assim: ei, fica na sua que você é amostradinho. Fica na sua porque nós te conhecemos. Porque eles conheciam a coragem de Davi. Eles conheciam a coragem de Davi. Eles sabiam que Davi, quando Abinadab olhou os olhos de Davi, quando o Samar olhou os olhos de Davi, falou: ele vai enfrentar o gigante. Mesmo que ele morra, ele vai. Eu conheço aquele olhar. As pessoas conhecem o que nós carregamos. As pessoas conhecem a coragem que nós temos. As pessoas conhecem o Deus que nós servimos. Davi falou: o que ganha quem matar esse gigante? Ah, será isento dos impostos. Ele casará com a filha do rei. Porque Saul, olha, Saul era um homem que ele enfrentava qualquer desafio, ele enfrentava qualquer exército. Mas quando chegava diante do exército dos filisteus, que tinha gigantes, toda vez Saul ele recuava. Toda vez Saul ficava amedrontado. Mas quando bate o homem na porta da cabana de Saul, dizendo: general, eu quero enfrentar o gigante, manda esse homem entrar. Quando ele olha a estatura de Davi, o que ele carregava nos olhos não comparava ao que ele carregava na face. É por isso que quando Deus ele manda chamar Davi, primeiro ele alerta o profeta, dizendo: ei profeta, não olhe como os homens veem, não olhe a aparência. Porque o que eu estou buscando em Israel é um homem segundo o meu coração, é um homem que pode receber o meu espírito, é um adorador. Eu não estou procurando um exemplo de rei, porque um exemplo de rei nós temos e eu já o rejeitei. Eu não estou procurando um guerreiro, porque guerreiros temos vários, mas eu os rejeitei. Eu estou procurando um filho adorador. E o que te atrapalha de ser um filho adorador hoje? Para você ser um filho adorador, você não precisa de esposo, você não precisa de esposa, você não precisa do filho, você não precisa do pai, você não precisa da mãe, você não precisa de uma oportunidade melhor, você precisa apenas colocar o coração. É o quê? É bater, é pedir, é buscar. É dizer: eu quero o meu coração se encontrando com o coração de Deus.
É dizendo, eu abro mão de sonhos, projetos, eu abro mão de sonho de coisas que me atrapalham da tua glória, e eu quero você acima de tudo. É colocar o coração em Deus, colocar os olhos em Deus. Você não precisa comprar um boi para você consagrar. Você não precisa comprar umas pombas. Você não precisa matar nada. Ele falou, eu sou o sacrifício perfeito, já estou indo na frente. Eu sou o sacrifício perfeito, já estou indo. A partir de hoje você não precisa comprar animais, você não precisa derramar sangue. Eu estou dando o meu sangue. Basta alguém com um coração apaixonado, com um coração voltado, com os olhos voltados. Alguém que cansou de perder, alguém que cansou de lutar com as suas próprias forças e agora confia na força do Pai, agora confia na força do Deus Todo-Poderoso. Davi humanamente estava só contra Golias. Mas espiritualmente ele carregava a comitiva angelical com ele. Mas espiritualmente falando, ele estava carregando a força do próprio Deus que estava com ele. A comunhão que Davi tinha com o pai dele era absurda. A comunhão que Davi tinha com Deus foi a comunhão que fez o Deus dar a força para ele poder apenas com um estilingue derrubar um gigante completamente preparado, um gigante de guerra. Quando Saul olhou, o que os olhos dele carregam não é compatível com o chassi dele, não é compatível com a carcaça dele, mas esse homem tem um olhar de vencedor. Eu sei que ele vencerá, com essa força que ele chegou aqui, eu sei que ele vencerá. Traga a minha melhor armadura e coloque nele. Eu amo demais essa parte. Sabe por quê? A Bíblia diz que quando colocaram a armadura em Davi, Davi não conseguia se mover. Davi não conseguia andar. Sabe por quê? Não tem como você andar com duas armaduras. Deus já tinha colocado a armadura em Davi. Davi já carregava a própria armadura do Deus, do pai dele. Davi já tinha uma armadura que ele andava com ela. Tem coisas que nós queremos porque nós achamos conveniente, bonito, mas Deus já nos revestiu para alguns dias. O problema é como nós temos dó de desfazer algumas coisas necessárias. A Bíblia diz que Deus ele olha para Samuel e diz: Samuel, até quando tu terás dó? Eu te pergunto nessa noite, até quando tu terás dó de deixar algumas coisas para trás, de abandonar aquilo que o Senhor já rejeitou, de deixar para trás algumas coisas que não te agregam mais? Sabe que Deus estava falando para Samuel? Samuel, você está mais amando Saul do que me amando. Porque a ordem é minha, a ordem é direta. E você ainda está poupando algo que eu falei que era para sacrificar. Algo que eu falei que era para deixar para trás. E você precisa ser forte para tomar algumas decisões na sua vida. Você precisa ser forte para poder se manter nos dias maus. Porque o que Deus tem para você é muito maior. Eu acredito que Samuel não imaginava o rei que Deus estaria levantando. Eu imagino que Samuel não imaginava o tamanho do coração de Davi. Ele vai para a casa dos pães naquele dia quando Deus direciona. Ele chega lá e tudo parece dar certo, porque os filhos de Jessé são filhos vistosos. Abinadab, Samar, Eliabe, todos os outros 7 eram homens assim, completamente preparados, homens de guerra. E Deus rejeitou todos eles, igual Deus rejeitou Saul. Você consegue entender? Deus rejeitou aqueles homens antes mesmo deles chegar em algum lugar. Porque não é sobre a sua disposição, é sobre o seu coração. Não importa o que você está disposto a fazer com as suas mãos, se o seu coração não está habilitado por Deus, se você não recebeu a unção de Deus. Porque não é sobre fazer algo, mas é sobre com quem você vai fazer. Se Deus está com você, você está habilitado. Se Deus, Ele toda vez bate a porta do seu coração, ela está fechada. Não importa onde você esteja.
Seja no Amazonas ou em Dubai, não importa o lugar geográfico. O que importa é o acesso do coração. Eu vejo um Samuel voltando, sentando e dizendo: como assim Deus me direcionou aqui? E não é nenhum dos seus filhos? Você tem mais algum filho? O filho da vergonha, o bastardo. Jessé dá uma coçada na cabeça. Se não foi Samar, Abinadab, Eliabe, os que eu tenho os mais de frente, jamais será Davi. Eu vejo um Jessé chegando bem baixinho e falando com Samuel: só tem mais um. Ele não é compatível. Ele está lá atrás das malhadas, cuidando das ovelhas. Ele não pôde nem estar aqui nessa reunião, porque é importante demais para o nível dele. Aí Deus já queima no coração de Samuel naquele momento. Manda chamar ele. Sabe que quando você recebe a unção, você não precisa se preocupar em se autoconvidar. Deus manda chamar. Você recebe o convite. Davi é chamado 2 vezes. Ele é chamado uma vez para receber a unção de rei. Ele é chamado outra vez para expulsar os demônios de Saul. Você consegue entender? Porque a unção te habilita, a unção te prepara, a unção te guarda. Eu vejo um Davi chegando completamente acanhado, que ele não sabe o que está acontecendo. E quando os olhos de Samuel se cruzam com os olhos de Davi, Deus fala de maneira poderosa com Samuel: é ele. Eu vejo Samuel gritando: traz o chifre, traz o óleo para poder derramar sobre a cabeça do novo rei de Israel. Eu vejo um Samar, um Eliabe completamente desesperado e brigando um com o outro, dizendo que isso é injusto, que talvez eles se prepararam a vida toda para aquele dia, mas eles se prepararam com o quê? Com um corpo, mas nunca entregaram o coração. Ele buscou uma capacidade que só Deus poderia dar. Não importa quantos diplomas de teologia, não importa quantos cursos você tem, não importa pelos lugares que você passou, importa onde esteve o seu coração, importa onde está o seu coração. Tem acesso para Deus, então Ele encontra você. Fala sobre o nível de abertura. Fala sobre onde Ele pode te encontrar. Quantas vezes você marca de madrugada para orar e você não vai e Deus fica lá te esperando? Eu lembro o pastor Larry, ele falava que Leonardo Ravenhill, ele tinha um horário de devocional pela manhã. E todos os dias às 4 horas da manhã, ele se encontrava naquele lugar de reunião de oração. E no primeiro encontro, o pastor Larry deu um mole e vacilou uns 5 minutos. Chegou lá atrasado. Leonardo Ravenhill olhou para ele e falou: eu não posso te chamar para a minha reunião de oração porque você deixou Deus esperando. Você consegue entender? Sobre o nível de comprometimento. O pastor Larry falou que a partir daquele dia ele nunca mais faltou 1 minuto. Porque fala sobre aonde está teu coração. Fala sobre o teu entusiasmo. Fala sobre a tua paixão. Eu não sei quem é o seu ídolo, mas imagina você recebendo um convite esta noite, dizendo: amanhã, às 6 horas da manhã eu me encontrarei com você. Talvez o seu entusiasmo será tanto que você terá até dificuldade de dormir por causa da ansiedade. Mas quando fala de se encontrar com Deus Todo-Poderoso, a religião minimizou ele tanto que você não tem entusiasmos. Um simples cobertor de algodão é suficiente para te ser mais forte do que qualquer corrente, do que qualquer corda, ao ponto de te amarrar na corda, de te amarrar à cama e dizer: daqui a pouco eu irei. E isso faz algumas semanas ou alguns meses atrás, você nunca levantou, ou talvez uns anos, e você não teve esse encontro com Ele de madrugada dia algum. Porque o que prende, o que amarra as pessoas não são as grandes dificuldades.
Você consegue entender? Quando você tem um coração voltado para o Senhor te direciona, o Senhor Ele te leva a alguns lugares. E tudo aquilo que se levanta, tudo aquilo que vai ir contra você, cai contra eles. Depois de Deus ouvir a oração de Golias, Golias é morto com a sua própria espada. A Bíblia diz que Davi, ele pega a própria espada de Golias e separa a cabeça dele do corpo. Não se preocupe com quem se levanta com você durante o trajeto. Volte a sua vida para Deus. Coloque a sua vida na mão de Deus de fato, descanse nesse nível. Igreja, dificultamos tanto a presença, dificultamos tanto o relacionamento. E estar com Deus é algo tão simples. Estar com Deus é algo tão fácil, dependendo como está o seu coração, dependendo para onde você está inclinado. Que são nos mínimos detalhes da vida. São nas tardes mais quentes, são nas manhãs mais duvidosas, são nas noites mais sombrias, são nas madrugadas mais frias. Porque não é sobre o ambiente, não é sobre o território, não é sobre a temperatura, não é sobre a hora, não é sobre o lugar, é sobre o estado do coração. É sobre o nível que você acredita. É sobre as chaves que foram viradas à sua mente, ao ponto de te travar, ao ponto de te segurar. Mas quando você abre os portais da singelidade, quando você abre os portais da sua fragilidade, quando você abre os portais da sua fome, da sua sede, e você expõe tudo para Deus e mostra as suas fraquezas e os seus pontos fortes, você oferece como sacrifício a Ele, Ele vem ao seu encontro, Ele direciona, Ele traz uma paz que aterroriza o mundo sobre você. Porque as coisas certamente acontecerão. Aí você passa a ser mais observador, você passa a ser mais aquele que vai sempre expelir de você coisas boas, você vai se tornar o pior juiz do mundo, porque você não vai julgar mais nada. Você não vai usar a sua unção, a sua habilidade para imaginar, para faccionar, para fazer, para construir ideias que enfraqueçam o reino. Mas como você pode agregar? Como você pode fazer para ajudar? Minha mãe é dirigente de círculo de oração há mais de 30 anos. E a maior parte da vida dela ela gastou cuidando de 5, 4 círculos de orações diferentes, de segunda a sexta. Eu olho para a garra daquela mulher, a força. Eu falo às vezes de caminhar, como daqui em Brigadeiro, caminhar para ir cuidar de uma igrejinha com 3 mulheres, com 4 mulheres. Ir e voltar. Quantas vezes acompanhei e o almoço era um salgadinho. Você consegue entender? Como que essa mulher não recebe frutos hoje? Como que a família dela não recebe frutos hoje? Às vezes vejo pessoas se perdendo, cansando com 6 meses, 4 meses. Volta o seu coração para o Senhor. Não atrapalhe do rio correr em você. Tem curas em você. Tem prosperidade em você. Tem poderes em você. Eu quero orar com vocês. Você que pode, se coloque de pé.